Halo é uma das minhas franquias favoritas e um dos maiores FPS do mundo dos games. É uma saga de ficção científica, onde já se expandiu para diversas outras mídias, como livros, quadrinhos, série, filme e até mesmo anime. E foi com certeza um dos responsáveis pelo sucesso do Xbox. Aqui no Brasil o primeiro Xbox não foi tão popular assim. Então eu acho que, assim como eu, o primeiro contato com a franquia foi no lendário Xbox 360, onde meu primeiro Halo foi o Halo 4. Eu lembro até hoje de eu me impressionar com os gráficos daquele jogo e me divertir horrores jogando a campanha em tela dividida, com alguns amigos meus e alguns primos também. E claro, depois dele eu fui atrás de outros jogos da saga. Acontece que Halo teve dois grandes principais estúdios, sendo a primeira e sua criadora a Band, que fez desde o primeiro Halo até Halo Reach. Então depois quem assumiu a franquia foi a 343 Industries, que fez de Halo 4 até Halo Infinite, e algumas remasterizações também. Nós podemos dizer que a época da Band foi sua época de ouro. Afinal, Halo era mais popular do que nunca, batia diversos recordes e era culturalmente muito forte. Mas quando a 343 assumiu a franquia, as coisas mudaram um pouco. Halo 4, na minha opinião, é um ótimo jogo, e um bom começo para a estreia de um novo estúdio. Porém, não é um jogo que agradou muito os fãs na época, e acabou dividindo o público. Mas eu ainda acho que ele não chegou nem perto da bomba que foi Halo 5. Pois além do marketing vender algo que é completamente secundário na trama, as escolhas que eles tiveram nesse jogo acho que não ficou do agrado de quase ninguém. Eu só tive a oportunidade de jogá-lo esse ano. E eu fui sem expectativa nenhuma, pois já sabia dos comentários e das críticas que ele tinha. Mas mesmo sem esperar nada eu ainda acabei me frustrando um pouco. As fases finais até que são legais, mas no geral o jogo é bem curto, a história é fraca, o level design das fases eu achei pior que nos jogos anteriores, e achei o jogo bem repetitivo, além do design bem feio de algumas armaduras do multiplayer. Então eu entendo o hate que esse jogo sofre da comunidade. E então vem o tão prometido Halo Infinite. Ele foi anunciado em 2017 com um trailer lindíssimo e nostálgico. A gente ficou anos sem novidades do jogo, apenas com vazamentos e rumores. Mas então, em 2020, no evento do Xbox e Bethesda Showcase, nós teríamos a primeira gameplay do jogo. E então o hype estava lá em cima. E então eu, pobre Rigames BR de 16 anos, estava esperando ansiosamente para aquele momento. Afinal, tudo que circulava por aí sobre o jogo era que ele seria o maior jogo da história do Xbox, com um dos maiores investimentos e orçamentos da história dos videogames. E por conta dos jogos anteriores, eles não podiam mais errar. Então você não acreditaria que eles errassem de novo, né? E então chega o tão aguardado dia. Halo Infinite é a primeira coisa que é apresentada no evento. Então eu assisto e... Irmão, que porra é essa? Eu simplesmente ainda não acredito que eles tiveram a coragem de mostrar o jogo naquele estado. O jogo estava muito mal acabado e feio. E o pior, ele tinha que lançar naquele mesmo ano junto com o Xbox Series X. A comunidade reclamou em peso, porque era um desrespeito aquilo com os fãs e com a franquia no geral. Até porque é bem difícil acreditar que alguém olhou aquilo e pensou que estava aceitável. Mas então beleza, adiaram o jogo por mais pelo menos um ano, mudaram a galera lá no estúdio, e então o jogo ficou meio sumido até a E3 do Xbox de 2021, que teve um novo trailer do multiplayer, e aí sim as coisas pareciam que estavam andando. O jogo estava bem mais bonitinho, o multiplayer parecia bem divertido. Eu não lembro se foi nesse evento que anunciaram a data do jogo, mas ele lançou neste mesmo ano no dia 8 de dezembro. Pois é, o jogo fez um ano esses dias, então se você me pergunta de onde veio a ideia de fazer o vídeo, tá aí. Mas enfim, agora que eu já te enrolei até aqui, vamos finalmente falar sobre Halo Infinite. Cara, eu não vou mentir pra vocês, o que eles fizeram aqui foi um milagre. O jogo tá bem mais bonito do que naquela primeira demo que mostraram, o que pra mim parece impossível dos caras arrumarem tudo tendo apenas um ano pra poder trabalharem nisso. Mas não se engane, tá? Porque esse jogo tá longe de ser nova geração. Todo aquele papinho de que, ah não, a gente fez o jogo com o Series X em mente. O jogo tá bonito, mas nem perto do que a gente espera de uma nova geração. É nítido de que ele é um jogo de Xbox One. Mas beleza, vamos por partes. Primeiro vamos falar sobre a narrativa. E essa é provavelmente uma das melhores campanhas da franquia. O núcleo principal de protagonistas é composto por, obviamente, o Master Chief, que tá mais heróico e esperançoso do que nunca, inclusive mais humano. Sim, até mais do que em Halo 4 e Halo 5. Nessa nova trilogia ele viveu nesse dilema sobre ser um homem ou uma máquina. A cada jogo os personagens à sua volta vão o moldando e o deixando mais humano. E esse é com certeza o jogo que mostra o auge do seu desenvolvimento nesse sentido. Arrependido por ter falhado no passado e tendo dificuldade em confiar em seus novos aliados. Porém, ainda é o soldado que fará de tudo para proteger a humanidade e completar sua missão. E com frases imponentes e legais igual o Master clássico que a gente gosta.
Um outro personagem que compõe o grupo também é o piloto, o Echo 216. Ele é o oposto do Master Chief, afinal ele é completamente humano. Ele tem medo, ele chora, ele se preocupa, ele apenas quer voltar para casa e ver sua família. Por isso ele sempre questiona as ações do Master Chief, que são insanas na sua visão. Mas no final ele acaba ajudando, pois sabe que só assim eles têm uma chance de poder voltar para casa. E também nós temos a The Apple, que é a nova IA que acompanha o Master Chief. Ela tem diversos traços da personalidade da Cortana. Mas, diferente da Cortana, a Apple é bem mais ingênua. Afinal, ela nasceu ontem, vamos dizer assim. E ela traz uma dinâmica muito divertida junto ao Master Chief, que é algo que eu senti falta no Halo 5. Uma IA para poder te encher o saco e criar alguns momentos cômicos bem divertidos. O grupo principal tem muita química, e o jogo desenvolve muito bem a relação deles. Os vilões eu não vou dizer que são lá aqueles vilões. Eu não acho eles tão imponentes ou ameaçadores quanto o Didactyl ou a Cortana com os Guardians. Mas eles funcionam e a forma como eles enfrentam eles nesse jogo é infinitamente melhor do que Halo 4 e Halo 5. As lutas contra eles são bem mais épicas e eu consigo dizer que a conclusão de todas as coisas são bem satisfatórias até, e dão aquela sensação de quero mais. Mas infelizmente a história sofre o mesmo problema de todos os outros jogos da 343, que é a necessidade de você ver os conteúdos adicionais de outras mídias para poder entender a história. Beleza, mas como assim? Bom, lembram que eu disse que Halo tem diversas outras mídias como livros, HQs, filmes, etc. Então, se você for de Halo 5 direto para Halo Infinite, tem a chance de você ficar perdido em pelo menos os 90% da história, porque o jogo não explica muita coisa do que aconteceu entre um jogo e outro. Então você precisa ler o livro Shadows of Reach. Ele sim explica o que acontece entre Halo 5 e Infinite. É um bom livro, mas eu não acho que deveria ser obrigatório para você poder entender a história, porque nem todo mundo vai atrás das outras mídias. Afinal, vamos lembrar que também que nem todos os livros ou quadrinhos têm traduzidos no Brasil, né? Então, isso dificulta mais ainda para quem quer entender a história. Cara, na minha opinião, Halo Infinite tem o melhor gameplay da franquia. Claro que sempre vai ter o cara que é saudosista até demais e vai reclamar porque o Master Chief corre no jogo. Mas o gameplay é uma mistura perfeita do clássico com o novo. O que eu acredito que acaba agradando os dois públicos. O combate é rápido, é frenético, é viciante, além dos gadgets que voltaram a ser fundamentais, porque faz toda a diferença no combate se você souber usá-los, eles mudam completamente o rumo das lutas. Além de, claro, do melhor deles que é o gancho. Pois o jogo tem montanhas e construções muito altas, então você poder cortar caminho e brincar de Homem-Aranha é bem divertido. Além de ser muito útil no combate, claro. Você puxa armas e itens, rouba veículos, chega na frente dos inimigos. Se você upar, você paralisa eles e ainda dá um dano extra. É de fato uma das melhores adições da gameplay. A única crítica que eu faria é em relação aos veículos, porque os veículos em Halo sempre foram leves, vamos dizer assim, por conta da gravidade dos planetas. Mas a física deles nunca me incomodou nos jogos anteriores. Mas nesse aqui... esse aqui chega a dar um ódio absurdo. Porque, porra, a física deles aqui simplesmente não existe, cara. Pelo menos os veículos básicos dos humanos são leves pra um caralho. Qualquer pedrinha que eu encosto com o Warthog, ele capota, explode, voa, vai pra casa do caralho. O Mongoose, então, pode esquecer. E isso não faz sentido nenhum, porque por mais que o Chief se locomova rápido pelo cenário, eu duvido que ele seja mais pesado que um Warthog. Ainda mais ele em cima do Warthog, pô, deveria fazer mais peso ainda e o bagulho não sair voando. Parece que o bagulho é de papel, tá ligado? Eu acabo preferindo não usar veículo nenhum no jogo pra poder cruzar o mapa. Ou eu uso o gancho ou eu vou a pé mesmo, foda-se. Eu acabo pegando um Banshee no céu. Uma opinião também que já é algo mais pessoal mesmo, é que eu gostaria de ver mais raças dentro do jogo. Tipo os Forerunners, porque eu sei que muita gente não gosta, mas eu não sei vocês, mas quando eu tinha 14 anos, uma das coisas mais fodas que tinha era ver o Chief pegar uma das armas Forerunners e ela se montar inteira na sua mão. Tipo, pô, era muito foda aquelas animações, né, mano? Bonito, mas quem sabe numa DLC futura. Agora vamos falar sobre uma das partes mais problemáticas do jogo, na minha opinião. Ele tem aqueles, vamos dizer, semi-mundo aberto. Você pode explorá-lo como quiser, pois o mapa é bem maior do que de fases lineares, mas também não tão gigante quanto de um jogo mundo aberto mesmo, como os da Rockstar ou da Ubisoft, por exemplo. E isso o torna um dos jogos menos lineares da franquia. No início é bem divertido você ir atrás de acabar com as bases Covenant, mas esse é justamente o problema também, porque você praticamente só tem isso para poder fazer no mapa no jogo. Ou você domina bases grandes, ou postos menores, ou vai atrás de matar alguns chefes,
ou vai atrás de pegar alguns coletáveis ou coisas para poder upar a armadura do Master Chief. Então faltou variedade nos objetivos, até porque o mapa já não é muito grande. Você ficar por horas só matando uns chefes meia-bocas e pegando postos Covenant acaba cansando. Você faz mais por gameplay mesmo, porque é bem divertido. Mas além de não ter variedade nos objetivos, também não tem variedade no cenário. Afinal, o Zeta Halo é idêntico de ponta a ponta, o que acaba dando a sensação de que a gente já passou pelo mesmo cenário várias e várias vezes. Eu curtiria aquela ideia de que o pessoal falou de ter biomas diferentes no Zeta Halo. Você pode até argumentar de que, é que como é o mesmo anel, não faz sentido ter diferentes biomas, por causa disso, disso e aquilo. Mas, cara, Halo é uma saga futurista de ficção científica. Eles podem inventar literalmente qualquer desculpa para poder colocar biomas no Zeta Halo. Então eu acho que o mapa é com certeza um dos pontos mais fracos do jogo. Mas talvez não mais fraco quanto o próximo tópico que eu vou abordar agora. Esse é com certeza a parte mais fraca do jogo. Eu entendo que o jogo teve problemas de desenvolvimento, e os caras tiveram que rushar para poder terminar um monte de coisa em um ano. Mas brother, foram em torno de 5 a 6 anos de desenvolvimento. Eu fico pensando como que ninguém da Microsoft estava monitorando o desenvolvimento do próximo grande jogo da sua maior franquia. Ainda não consigo compreender como eles deixaram isso acontecer com Halo. E diversos conteúdos que já eram para estar no lançamento só foram chegar agora, tipo, depois de quase um ano de Halo Infinite, como o co-op, por exemplo, que inclusive eles tinham cancelado o co-op local em tela dividida, que foi prometido desde muito tempo atrás, e que o mais engraçado é que a comunidade conseguiu descobrir como jogar co-op através de bugs, o co-op em tela dividida no caso. Sim, você consegue jogar Halo Infinite em tela dividida, até no Xbox One Patch, através de um bug que a comunidade descobriu. Se você for na internet, você acha uns tutoriais de como fazer isso. O que é estranho, porque dá a entender que eles fizeram esse código pro jogo e ele tá lá, eles só não terminaram porque, sei lá porquê, né, tá lá. Devem achar que ninguém mais joga em tela dividida, sendo que esses recursos foi um dos mais pedidos por conta da falta dele do Halo 5. E bom, falando um pouco sobre o Forge de Halo Infinite é simplesmente incrível. O Forge é uma ferramenta que a comunidade usa para poder criar novos mapas e modos de jogo. Pena que ele demorou quase um ano para poder ser lançado e ainda em estado beta. E o Ray Tracing então? Bom, esse aí só vai chegar lá na Season 3 em março do ano que vem, sendo que era pra ele já estar no lançamento. Cara, por que estão demorando tanto para poder atualizar esse jogo? Tudo bem que vocês podem achar que eu tô exigindo demais, sendo que o jogo ainda fez um ano de lançamento. Mas gente, isso era conteúdo para ter desde o lançamento, e não conteúdo principal de temporada. E eu acho que não é só eu que estou insatisfeito com isso. É só você ver o número de players, que caiu bastante na Steam. E beleza, a plataforma principal de Halo é o Xbox, mas até no Xbox caiu bastante. E na Steam você vê que o jogo tá pau a pau ali com Battlefield 2042, que vamos lembrar, é um jogo full price, veio bem quebrado no lançamento, e o multi de Halo Infinite é gratuito. Então, mano, se nem de graça galera quem jogar, eu acho que eu não tô exigindo demais não. A Season 2 não foi uma season que trouxe tantas coisas assim, e as coisas que trouxeram não foram lá essas coisas, tanto que até removeram alguns modos de jogo que foram adicionados justamente nessa season por falta de jogadores. E vocês sabem por que o subtítulo do jogo é Infinite? Tem aquela história do jogo ser um reboot espiritual pra série, de ser um novo começo também, etc. Mas, pelo que o primeiro diretor do jogo tinha falado, além deles quererem remover a numeração dos jogos, Infinite remeteria à vida útil do jogo, pois eles queriam manter o jogo vivo por mais 10 anos. Adicionando novos conteúdos e etc. É uma ideia bem parecida com a do Sea of Thieves e do Destiny. Mas pô, é muito fácil você dizer que manter o jogo vivo por 10 anos, sendo que você atualiza ele uma vez por ano também, né? Sem dúvidas o melhor update foi o Winters, que foi esse último que teve aí, que foi o que adicionou o Forge e o Co-op, e algumas funcionalidades que o multiplayer estava precisando também. Então, no geral, ele foi muito bom, mas o jogo precisa de mais atualizações assim, porque senão vai ser muito difícil do jogo recuperar uma parte de sua base de jogadores que perdeu. E a continuação da campanha? Bom, só tem rumor de uma DLC lá pra final de 2024, que aí o jogo já vai ter feito 3 anos. De forma geral, respondendo a pergunta do vídeo, pra mim sim, Halo Infinite me decepcionou de certa parte. Eu gostei muito do jogo, mas você joga com aquela sensação de que ele poderia ter sido muito mais. Eu não peguei a época em que Halo foi muito popular e era um gigante na indústria, pois eu era criança e mal jogava videogame. Claro, ele ainda é um gigante, mas eu gostaria de viver uma nova época de ouro dele.
onde ele é aquele jogo referência e causa um impacto na indústria e que faça um novo público entender do porquê ele é tão especial e importante para a cultura dos games. Mas parece que infelizmente não vai ser agora. Parece que boa parte de seus problemas estava relacionado à nova engine. Havia rumores de que iam abandonar a engine Halo Infinite para fazer um novo jogo, e que estava nomeado de Halo The Endless, e de que eles usariam a Real Engine. E beleza, aí tudo é loucura, mas ano passado a Microsoft já tinha registrado uma marca com o nome Halo The Endless. Mas não sabemos se é um novo jogo, se é uma DLC de campanha, não sabemos nada ainda. É óbvio que uma franquia desse tamanho não vai acabar, e a 343 parece que finalmente encontrou a sua forma de fazer um bom Halo. Uma história cativante e um gameplay digno da franquia. Só nos resta esperar para ver se eles vão acertar no próximo jogo ou no futuro de Halo Infinite.